tem razão, não é o arcabouço, é a questão das metas. Nós tivemos na semana passada a boa notícia da S&P Global que melhorou a perspectiva, o outlook da dívida brasileira para positiva. O Manuel Orozco, que é o analista sênior da S&P, deu uma entrevista à imprensa brasileira dizendo que calma lá, não fica tão empolgado porque tem muita coisa para acontecer e mais, diz que não acredita que o governo vai conseguir cumprir a meta as metas fiscais, nem desse ano, nem do ano que vem. Como convencer esse tipo de agente econômico, né, que avalia o risco brasileiro, fora a sociedade como um todo? Thaís, assim, nós sempre tratamos com muita tranquilidade a questão desse processo de convencimento. Eu sempre digo que o tempo conta a história. Então, no início do ano, havia esse mesmo tipo de debate. Nós anunciamos que nós íamos anunciar medidas para reduzir o déficit público projetado para o ano, que nós íamos ter como prioridade o avanço do novo arcabouço fiscal, aprovação da reforma tributária, uma mexida importante no contencioso administrativo tributário, que nós íamos apoiar o crescimento do mercado de PPPs no Brasil, e havia não vai, o déficit vai ser de 200 bilhões. As coisas foram acontecendo, nós chegamos ao final do primeiro semestre cumprindo tudo aquilo que foi anunciado no primeiro. E os indicadores vão refletindo isso. Então, eu, pelo menos, evito entrar em qualquer tipo de debate sobre projeções. Então, é legítimo, cada um pode ser mais otimista, menos otimista, mas o tempo vai contando a história. Então, do mesmo jeito que nós entregamos tudo aquilo que nós prometemos no primeiro semestre, nós vamos entrar numa agenda do segundo semestre e vamos batalhando. Então, o déficit projetado para o exercício já se aproxima aí de 1% do PIB, os indicadores macro todos melhoraram. Ao contrário de todas as expectativas de mercado do início do ano, as que se confirmaram na realidade foram as que nós sinalizamos. As projeções de câmbio, as projeções de inflação, as projeções de crescimento econômico do mercado do início do ano, são os mesmos agentes econômicos, são totalmente diferentes do que aconteceram. E o mesmo discurso de que nós estávamos sendo otimistas e estávamos equivocados, e os números mostram hoje. A pesquisa Fox, que vocês estavam comentando há pouco, mostra isso hoje. O crescimento econômico, o mercado revisou brutalmente em menos de um mês, um pouco mais de um mês, o crescimento econômico projetado para o exercício. Já estamos quase 2,2 projetado pelo mercado em um processo de ajuste. Ou seja, ele vai ajustar ainda mais. Um viés real. Provavelmente ele deve se aproximar, imagino, mais próximo de 2,5%, que acho que é o que os principais casos já começam a sinalizar, é o que nós entendemos também que deve se aproximar. Então, as coisas vão acontecendo. Assim, a mesma S&P deu uma sinalização positiva, outras agências podem eventualmente dar, e nós vamos construir. O objetivo é chegar no final do ano, quando materializar a reforma tributária, quando terminar o arcabouço fiscal, aprovar as medidas que ainda faltam ser aprovadas no Congresso, é inegável que as agências de rating não podem mais considerar que não é o país que não consegue aprovar reformas, que é um governo que não consegue aprovar medidas econômicas. Então, nós estamos aprovando. A despeito da dificuldade, em algumas matérias fora da área econômica, a área econômica tem conseguido ter um diálogo muito produtivo e aberto com o Congresso Nacional e conseguido aprovar suas medidas. E isso é importante, isso vai sinalizando um caminho melhor aí para frente e passo a passo. Acho que não podemos ter ansiedade, nem se preocupar ou querer discutir ou discordar de projeções. Projeções são legítimas, todos têm liberdade para ter sua opinião, sua projeção, mas o tempo conta a história, o tempo mostra quem está correto nas previsões ou não, e as coisas vão seguindo, vão se ajustando. Então, assim, não há um problema, não há nenhum mérito em dizer, nós estávamos certo, o outro estava errado. O mercado vai se ajustando e tudo vai seguindo. Hoje já temos um alinhamento em termos de expectativa para o futuro muito diferente do que tínhamos há 6 meses atrás. E é ótimo, tudo bem. E vamos seguindo assim, que continue assim.